os principais campeonatos do continente nos últimos anos, mas estamos falando, inclusive, de dois players que colidiram nas reuniões da Liga. Né? É isso que eu ia trazer. E aí eu estou bem de acordo com a Leila Pereira, eu falei isso ontem, gosto da postura dela como presidente, da maioria das suas ações como presidente. Ela bateu de frente com o Rodolfo Landim por entender que nenhum clube deveria ter um privilégio tão grande para fazer a Liga andar. Nação, seu vídeo já vai continuar, mas antes disso eu pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever e ativar a sua notificação. Isso é muito importante, tá? Porque nosso canal cresce desse jeito, tá, rapaziada? Então você que é flamenguista de coração e puder estar se inscrevendo, deixar aquele like, puder compartilhar também, rapaziada. Pro amigo que é flamenguista, mesmo que não for, que for palmeirense, que é o confronto desse sábado, deixa aquele like, compartilha porque vai estar ajudando demais. E outra coisa, comenta aqui embaixo qual vai ser o placar que vocês acham que vai ser esse jogo do Palmeiras e Flamengo. É muito importante seu comentário também, que ajuda a engajar nosso canal e a nossa comunidade do Flamengo crescendo cada vez mais. Todo mundo está ajudando, tá? Então é isso, ó, comenta aqui embaixo o placar que vocês acham que vai estar dando entre esse Flamengo e Palmeiras. Lembrando que vai ser na casa do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Não é nada fácil, o Flamengo vai ter que ganhar lá, tá? Não é qualquer time que consegue ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, mas o Flamengo tem um bom retrospecto contra o Flamengo no Allianz Parque, contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? O Flamengo ganhou lá de 3-1 com gols de Michael, quando o Michael ainda jogava no Flamengo. Então a gente tem esperança ainda, a gente vai conseguir ganhar sem muito, sim, não vai ser muita facilidade, mas a gente vai estar conseguindo levar esses 3 pontos para casa. E agora eu vou estar deixando vocês continuar com o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Deixa aquele like, se inscreve, ativa a sua notificação, compartilha, comenta, tamo junto, é nóis, tá, rapaziada? Porque aquilo estava travando o andamento da Liga. Então tem mais coisa por trás desse embate entre Flamengo e Palmeiras do que só o jogo de sábado ou do que só as disputas. São clubes que estão se bicando em algumas questões já há algum tempo, porque são dois clubes muito poderosos e bem administrados. Agora, a impressão é que o jogo de sábado já começou. É isso. O jogo de sábado já está valendo. Então, mas pegando esse gancho do Zupac, eu ia até jogar para você, André, a coisa da Liga, que a gente já viu várias discussões, e daí morre a ideia, e esquenta uma ideia, morre a ideia. Quando a gente vê esse tipo de debate constante, o árbitro A que não pode apitar o meu jogo porque o time B é favorecido. Para mim, essas coisas que são para miudezas, elas emperram as grandezas. Por isso que eu nunca acredito numa movimentação unida dos clubes. Até por conta do que a gente está vendo nesse caso específico. Isso, você tem razão. Há quanto tempo se fala em Liga? Lembra, se não me engano, era uma quinta-feira ou uma sexta-feira, apareceu um documento à mão, feito meio às pressas numa reunião de clubes, que seria enviado à CBF. Nesse documento, os clubes exigiam o direito de organizar o próprio campeonato. Vocês lembram disso? Isso foi pandemia. Isso. Foi durante a pandemia. Exatamente. Avisando a CBF que eles fariam a Liga. Isso. Não era pedindo. Tomamos essa decisão em conjunto. Agora vai. E aí se começa a discutir. Quando se começa a discutir, se chega aos... A CBF só espera, né? Se chega aos pontos que são indiscutíveis. Não indiscutíveis no sentido de terem de ser discutidos, mas não se pode exercer a discussão, porque ninguém quer. E tá aí, já de uma liga aparecem duas, aí as dissidências começam a conversar, os investidores estrangeiros devem olhar para o que é o valor, pelo menos teórico, do futebol brasileiro e as projeções que se fazem e não acreditam no que acontece aqui, porque ninguém consegue se sentar à mesa e sair dessa mesa em acordos quando se fala especialmente de dinheiro, e esse é o ponto. Mas o que ficou para trás, e o contrato futuro, o pay-per-view, o fato é que não conseguem se enxergar como sócios de um produto, mesmo que em campo a rivalidade seja sagrada e o espírito da competição também. Então, há tanto tempo está se falando sobre isso e, de fato, nada acontece. Só ameaças, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, com isso eu não concordo. Como se fosse uma grande reunião em andamento, mas na verdade não é uma reunião, são posturas. Aí aparece uma postura aqui, aparece uma outra ali, que geralmente tem a reação à postura do outro clube. Quem se enxerga como o maior candidato no momento em que as coisas estão como estão, evidentemente quer resguardar aquilo que o faz forte.
e as coisas continuam como sempre. A CBF acho que até já esqueceu dessa história de que tem uma conversa sobre liga. A CBF está tratando de outras coisas. Então, nós estamos observando isso acontecer há muito tempo. E aí, tem uma outra declaração que passa do limite, como a gente teve essa semana, que também gera reação aqui e reação ali. Quando se tem uma liga de clubes, as pessoas acho que já entenderam isso, se tem um acordo sobre como as coisas devem funcionar. Tudo. Né? Não é só a organização de um campeonato. É o que pode e o que não pode, e o que acontece se alguém faz o que não pode, mas assim, nos seus mínimos detalhes. Então, quando os clubes estão unidos em volta de algo que lhes pertence e se sentem proprietários disso, é muito mais fácil os aspectos disciplinares serem colocados em prática. Sim. Aí alguém fala que o Filipão diz, é ordem lá de dentro. O João Martins fala, ao sistema não interessa o Palmeiras campeão. Num ambiente de liga, está muito claro o que acontece com quem passa do limite desse jeito, porque está se atacando a todos. É isso. Quando se aponta para a CBF, depois para o STJD e nada acontece, o que continua é esse clima, é esse tiroteio. Então, a não existência de uma liga prejudica o futebol no Brasil até em questõezinhas como essa. Esse cara falou o que não pode. Imagine não, é só ver o que acontece onde existem ligas e as pessoas às vezes passam do limite, como a punição é quase que imediata, às vezes cai dirigente por ter falado o que não pode falar. Aqui não, aqui continua esse faroeste e nós vamos seguir. E Flamengo, após a última data FIFA, 5 jogos para cada, 27% é o aproveitamento do Palmeiras, com uma vitória, um empate, 3 derrotas. E a gente falou sobre isso no bloco do Flamengo, né? 4 vitórias, um empate, uma derrota, 80%. Ô Zupac, a gente tá vendo esses times, mas se degladiando em níveis altos, dentro e fora de campo e tal, mas essa me parece uma configuração de duelo muito particular, assim. A gente não vê o Palmeiras chegando para um duelo como esse, em que a discussão é de um momento que não é bom. A gente sempre fala, um time que, como é difícil, mais do que a capacidade do Palmeiras em vencer adversários, como é difícil ganhar do Palmeiras. É um time que não perde. E nessa amostragem recente começou a perder. Qual a sua abordagem para esse jogo? De muito equilíbrio e sem favoritismo para nenhum dos lados. A gente tem visto muitos empates recentemente entre Palmeiras e Flamengo. A maioria dos jogos tem terminado empatado. Inclusive, o mais importante deles terminou empatado, né? Por isso foi para a prorrogação e aí o Daverson fez o gol do título. Então tem sido muito comum não termos vencedores entre Palmeiras e Flamengo. Inclusive na Libertadores de 2021, quando definiu a final, o Palmeiras vivia um momento de instabilidade de desempenho e o Flamengo bem. E aí teve um tempo até a final. Sim. Nesse tempo, o Palmeiras foi recuperando aqui, recuperando um pouquinho, o Flamengo foi caindo nas mãos do Renato, o Palmeiras chegou lá e sagrou-se campeão. Então, e agora, assim, o Palmeiras chega numa fase pior do que o Flamengo, isso acho que me parece muito claro, no recorte mínimo dos últimos 5 jogos, pelo menos, mas eu não acho que isso vai entrar em campo para determinar quem tem mais chance. É um jogo extremamente equilibrado entre um time que é melhor tecnicamente e um time que é melhor coletivamente, entre um time que tem um técnico muito qualificado, mas com menos tempo e menos domínio sobre o trabalho, com outro técnico muito qualificado, que ele é o trabalho, né? Então, assim, é um confronto muito grande, acho que a chance de termos um empate é muito grande também. E nada vai ser anormal nesse jogo. Não ser uma goleada para um dos lados, mas vitória do Flamengo normal, recuperação do Palmeiras normal, empate normal, é um grande jogo e eles têm se igualado o tempo inteiro. E é engraçado porque esses jogos, especialmente os do Allianz Parque, né? Os jogos do Allianz Parque tiveram sempre vida própria, né? Teve aquela coisa de colocar time reserva, aí teve aquele jogo da pandemia que o Flamengo não tinha jogador quase para escalar, o Dorival escolher não colocar titulares, cada jogo entre eles tem uma história avulsa, né? E teve aquele de 2016 do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus fazendo gol de empate, foi um empate também, acho que 1-1, acho não, foi 1-1 aquele jogo. Sim. E também estava disputando o Brasileiro contra o Palmeiras. É isso. 2019. É curioso. E geralmente existe um contexto paralelo que é outra competição. E no caso, de novo, estão jogando ali ensanduichados a Copa do Brasil. Eu queria te ouvir. O fato da gente lembrar dessas ocasiões mostra como elas são especiais mesmo, assim, porque a gente lembra. E não é comum em pontos corridos, hein, André? Não, encontro de candidatos, encontro de times que estão dividindo as chances de tudo que está acontecendo aí no calendário sul-americano nos últimos anos, tem ganhado os troféus todos, né?
E tem que ser assim mesmo, é bom. Assim, a chamada noite de gala, tarde de gala. Que horas é o jogo? 9 da noite. Noite de gala, mais uma vez. Então, a gente falava antes do início do confronto de Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, que era um bom momento para a gente entender se o Flamengo está, de fato, começando a encaixar, né, uma boa sequência, subindo de nível de jogo em relação ao que o seu treinador quer, mais compatível com o potencial do elenco, aquilo que a gente se acostumou a ver, numa outra direção, que é o Sampaoli querendo fazer o que ele quer fazer com esse elenco de jogadores. Aí eu acho que um encontro com o Palmeiras por Campeonato Brasileiro também é uma dessas ocasiões. Para o Flamengo se testar, para a gente entender qual é o nível real, né? Não que o Palmeiras ofereça mais exigências ao Flamengo do que o Atlético Paranaense ofereceu. Aí eu acho que tem questões diferentes, porque um é um encontro de mata-mata, o outro é o Campeonato Brasileiro. As escolhas vão ser feitas porque esses dois times estão disputando essas coisas também. Mas é um momento em que a gente olha e percebe, ao final do jogo, quem é quem agora. E aí a gente tem de novo essas trajetórias distintas. O Flamengo subindo e o Palmeiras instável. Mas nada melhor do que, né, uma ocasião como essa para fases não necessariamente ruins, mas diferentes, estranhas, chegarem ao seu final. A gente, na sequência aqui no Sport Center, tem um destaque que eu falei há pouco do Palmeiras, que como é difícil ganhar do Palmeiras, tem uma atleta brasileira, como ela não desiste, né? Bia Haddad Maia, fazendo grandes campanhas, e ela se... E aí, nação, esse foi o vídeo, o que é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, os comentaristas estão repercutindo o nosso confronto do Flamengo contra o Palmeiras nesse sábado. Comenta aqui embaixo o placar que vocês acham que vai dar nesse jogo, quem vai vencer, Flamengo ou Palmeiras. Comenta aqui embaixo que é muito importante. Outra coisa, vocês podem compartilhar esse vídeo com um amigo palmeirense ou flamenguista, vai estar ajudando nossa comunidade do Flamengo a crescer cada vez mais, tá? Nosso Flamengo ajudando o Flamengo. Então, compartilha, ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Os comentaristas deram sua opinião sobre esse jogo que vai acontecer nesse sábado às 21 horas da noite, tá? Então, não perca, vai ser um jogo que vai parar o Brasil, mano. Esse jogo, assim, todo mundo tá esperando pra ver, porque tá os dois brigando no G4 e os dois melhores elencos do Brasil. O Flamengo tá numa boa fase e o Palmeiras já vem de uma boa fase. Não é nem fase, tá ligado? Já é uma constância do Palmeiras. Então, assim, vai ser um jogo muito bom, um jogo muito bonito de se ver. Não é à toa que o jogo da Supercopa também foi 4-3. Foi um jogo muito top. Mas foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Espero muito que vocês... É isso. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.